Vamos aqui agora para a nossa questão de plano inclinado, a questão de número 5 do material. A questão diz o seguinte: nos dá um desenho, a ordem ali que aparece o desenho é no finalzinho, mas esse desenho tem que aparecer obviamente no início, para a gente ter parâmetros, né, de como calcular. Então vamos lá, nós temos esse desenho do plano inclinado, que começa, né, bater um terrorzinho aí. Ai, meu Deus, plano inclinado, ai, que saco, meu Deus, coisa chata. Não, gente, não é chato, que isso, né? Silvia, eu vou pedir os universitários ajuda. Não é mesmo. Até mesmo porque esse tipo de questão, e a gente tem que indicar as forças que estão agindo em cada bloco. E também observar o seguinte, nós temos um fio, né? Nós temos uma corda. Corda essa que é a mesma, né? Essa mesma corda que liga B e C é a mesma corda que liga B, aqui passando pela polia e chegando em A. E essa força exercida por um fio, por uma corda, é chamada força de tração. A letra A pede a aceleração do sistema. Então, obviamente, a gente tem que analisar o comportamento desse corpinho aqui, se ele sobe ou desce, e o comportamento desses dois corpos que estão exatamente no plano inclinado. Analisando esse corpinho aqui, ele está num plano vertical, que é muito mais fácil, a gente não tem que analisar os componentes, por exemplo, das forças. Já B e C, quando a gente está aqui um plano, quando a gente inclina o plano, a gente tem que decompor a força-peso. Mas vamos também para algumas notícias boas, é claro. Vocês podem perceber que no plano inclinado eu tenho dois corpos ligados por um mesmo fio, ou seja, eu posso substituir B e C por um único corpo. Gostei! Né? E corpo esse que vai ser o somatório dessas massas. E o desenho vai ficar exatamente assim. E tá aqui. Tá vendo? Desse desenho aqui chato, com dois corpinhos, a gente pegou esses dois corpos e substituiu por um. Obviamente, massa C mais a massa B. Beleza? E tá aqui o corpinho A, corpinho obviamente esse, que a massa continua a mesma, 2 kg. Até mesmo porque na vertical a gente só tinha o nosso corpinho A. Bom, para a gente poder calcular a aceleração do sistema, a gente vai ter que observar o comportamento de cada um desses corpos. Nesse caso, agora reduzimos nosso sistema de 3 corpos para 2 corpos. Teremos que analisar o comportamento de A, ou seja, se A vai subir ou vai descer, e o comportamento de C e B. Em momento algum, a questão informa para a gente que esse plano tem atrito, né? Então, a gente já pode desconsiderar o atrito entre o plano inclinado e esse corpinho. Sendo esse corpo de 8 kg e esse corpo de 2 kg, nós já podemos ter algumas observações importantes, que é o seguinte: esse corpo, por ter uma massa maior, esse corpinho aqui vai descer, mas para esse corpinho descer, A tem que subir. Vamos já analisar com esse comportamento? Um vai subir e o outro vai descer? O corpinho A, 8 kg, e mais ainda pelo fato do plano não ter atrito, obviamente, esse corpinho aqui vai descer para A subir. Vou colocar aqui a direção do deslocamento de A, que vai se dar para cima, beleza? Que vai ser o mesmo sentido da força resultante em A, tá ok? Nós temos aí essa forcinha para cima, que nada mais é a tração, que será maior que a força-peso, né? Para esse corpinho A subir, é porque a força de tração tem que ser maior que a força-peso. Força-peso é essa que é sempre vertical e direcionada para baixo, tá bom? Então, vamos analisar a força resultante em A? Essa força resultante em A, além da gente calcular como a tradicional massa vezes aceleração, mas a gente também pode calcular de outra maneira. Eu tenho uma força para cima, uma força para baixo, forças aplicadas em sentidos opostos. Como é que a gente calcula a resultante? Dica: será sempre a força maior menos a força menor. Força maior nesse caso é a tração menos a força-peso, que em A, a força-peso, ela é menor. Força resultante, eu estou analisando o caso em A, então vai ser o quê? Massa do corpinho A
vezes a aceleração, lembrando que essa aceleração já é a aceleração do sistema, porque se trata o quê? Do mesmo fio. A aceleração que vai fazer o corpinho A subir é a mesma aceleração que vai fazer o corpinho C mais B descer, tá bom? É uma aceleração do sistema, é o mesmo fio. Então, por isso que eu vou colocar A de aceleração do sistema, tá bom? É igual a tração menos o peso de A. Como é que a gente calcula peso mesmo? Aqui, ó, é o tradicional P igual a mg. A dica aqui, ó, perdi minha gordura. Essa é péssima, né? Verdade, verdade. Então, vamos lá. Peso de A é a massa de A vezes a aceleração da gravidade, que é aproximadamente igual a 10. 2 vezes 10, 20. Qual é o valorzinho da massa de A mesmo? 2. Então, 2 vezes A é igual a tração menos 20. Vamos isolar aqui a tração. Tração, pega esse menos 20 e joga lá pro outro lado. Vai ser 20 mais 2A. Por enquanto, vamos deixar guardado essa equação aqui para a gente poder analisar agora o corpinho C mais B, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa? Analisando agora o corpinho C mais B. Bom, agora que são elas, agora que a gente entra aqui no plano inclinado. Vamos lá, primeira coisa, você viu um plano inclinado, o que você vai fazer? Chora cavaca! Não, né, gente? Não vamos chorar, não, que isso? Professora, você cometeu um vacilo aqui, né? Você esqueceu de colocar o ângulo. Opa, desculpa. Pronto. Corpinho no plano inclinado. A primeira coisa, vocês vão traçar um eixo de referência Y e um eixo de referência X. Vamos lá? Vamos lá? Magia da edição, poder da edição. Voilá! Oh, que beleza, né? Oh, que edição é bom demais. Vai eu desenhar isso aqui rápido no quadro para ver a tristeza que ia ficar. Não consegue, né? Tracei aqui o meu eixo Y. Professora, o que é esse N? Calma que já eu vou falar. E tracei aqui o meu eixo X. Esse N aqui indica a direção da força normal. E a direção da força normal é sempre o quê? Perpendicular ao plano, tá ok? Perpendicular. O que significa perpendicular mesmo? Forma 90 graus. Então, a força normal, ela é sempre perpendicular ao plano, beleza? Então, esse N aqui é força normal, que é a famosa força de contato, a força de apoio, tá bom? Afinal de contas, esse corpinho está apoiado num plano inclinado. Mas, além dessa força, nós temos outras... Além dessa força, também nós temos aqui a nossa queridíssima tração. Então, vamos colocar aqui bonitinho, aqui, ó. Tração, né? A força exercida pela corda ou por um fio inextensível. Inextensível significa o que mesmo? Que não estica. Agora, acabou? Não. Não é, né? Não acabou, né, pessoal? Nós temos aqui a presença da força peso e as suas componentes. Antes da gente ver as componentes, a gente tem que analisar para onde está sendo direcionada a força peso. Pessoal, normal é perpendicular ao plano. A força peso, ela é sempre perpendicular à superfície. Você tá brava? Vamos traçar? Vou aproveitar aqui a edição, né? Ô, edição, me ajuda aí, edição, para agilizar. Edição, eu já falei hoje que te amo. Ah, não falei não? Ô, edição, te amo, tá? Bom, então vamos lá. Normal tá aqui bonitinho. Agora, peso é sempre, sempre perpendicular à superfície. Essa é a superfície e aqui é nosso plano. Professora, é verdade esse bilhete? Com toda certeza. Agora, para eu poder realizar aquela continha que envolve forças direcionadas para cima igual a força ou as forças direcionadas para baixo, eu tenho que analisar peso através das suas componentes. Componente essa que teremos uma em Y e uma em X. Uma será P seno e a outra P cosseno. Mas, professora, afinal de contas, qual será P seno e qual será P cosseno? O ângulo de inclinação será sempre igual
ao ângulo entre peso e a sua componente em Y. Vamos colocar bonitinho. Aqui é 30, então aqui também será 30. Agora nós temos aqui o nosso ângulozinho e aqui está sem o ângulo. Pessoal, aqui tá coladinho, ó. Esse P tá coladinho com o ângulo, tá coladinho. Então aqui vai ser P cosseno de 30. Cosseno, puxa aí, cosseno, coladinho, tá bom? Esse P tá coladinho com essa componente. Coladinho, P cosseno 30. Se aqui tá coladinho, aqui tá sem o ângulo. Então, sem o ângulo, P seno de 30. É maneirão, hein? Lembrando que é 30 porque o ângulo de inclinação é 30. Tomem cuidado. Se aqui for um outro ângulo, cuidado na hora de colocar o ângulo. Agora, que esse aqui vai ser sempre P cosseno, porque tá coladinho com o ângulo. E aqui tá sem o ângulo, P seno 30. P sem o ângulo. Beleza? Pescou o macetão? Até porque eu estudei muito. Tô sabendo demais, velho. Ai, que alegria. Estudei. Aqui nessa componente Y do peso, eu tenho P cosseno 30. E na componente X, eu tenho P seno 30. Bom, pessoal, o que vai me interessar é a componente X. Desculpa, tá, pessoal? Meu cachorro aqui latindo, não sei se vai ajudar aqui na gravação desse vídeo, mas a gente tenta, né? Tô tentando falar bem alto. Pessoal, o que efetivamente vai me interessar é a minha componente X. Por quê? Em Y, o bloquinho, ele não tá pulando, ele tá paradinho em Y. Tá parado em Y, significa que normal é igual a P cosseno 30. O que efetivamente não vai me ajudar, só mostra que a força de cima é igual à força de baixo. Agora, em X, o que vai acontecer com esse corpinho mesmo? Ele vai deslizar, só que ele vai deslizar para baixo. Então, o deslocamento do corpinho C mais B vai ser para baixo. Então, aqui, ó, o sentido aqui da força resultante estará sempre no mesmo sentido que o deslocamento. Então, vamos colocar aqui, ó. Essa aqui é a força resultante do corpinho C mais B. Tá ok? Então, aqui no plano inclinado, P seno de 30 é uma força maior que a atração. Até mesmo porque ele vai descer. Se ele vai descer, é porque essa força tem que ser maior que essa força. Beleza, pessoal? Agora vamos brincar um pouquinho? Vamos brincar aqui nos cálculos. Resultante de C mais B. Assim como a gente fez aqui, ó, a força maior menos a força menor. É a mesma coisa aqui. A força maior menos a força menor. Vamos lá? Então, vai ser P seno de 30 menos atração. Força resultante. Força resultante, nesse caso, do conjuntinho aqui, né? C mais B. Como é que a gente calcula mesmo? É massa vezes aceleração, certo? Só que essa massa é a massa do conjunto C mais B. A aceleração do sistema é a aceleração responsável pela subida do corpo A e a descida desse corpinho C mais B, tá ok? Então, massa do sistema, massa do corpinho C mais B vezes a aceleração do sistema é igual a peso. Lembrando que esse peso é do conjunto C mais B. Peso é massa vezes aceleração, não foi isso que a gente viu aqui? Só que a massa desse corpinho C mais B é 8 kg. 8 kg vezes 10 é igual a 80. Vezes o seno de 30. Seno de 30 é igual a Meio menos a atração. Vamos lá. Qual é o valor mesmo da massa do conjuntinho C mais B? Qual é o valor mesmo da massa do conjuntinho C mais B? É igual a 8. 8 vezes A, que é o que eu quero encontrar, que é a aceleração do sistema, é igual a 80 vezes 1, 80 dividido por 2 é igual a 40. Menos a atração. Agora a gente vai voltar lá na análise do corpinho A. Qual é o valor da atração? Qual é a equação da tração? 20 mais 2A. Só que aqui é menos atração. Então, vai ser menos 20 menos 2A. menos 20 menos 2A. Ok? Agora, tudo que tem A para um lado, tudo que não tem A para o outro, menos 2. Agora, tudo que tem A para um lado, tudo que não tem A para o outro,
outro lado. 8 mais 2, 10A. Vai ser igual a 40 menos 20. É igual a 20, beleza? Logo A é igual a 20 dividido por 10. Ó. E agora aqui chega a melhor parte, né? Ah, é vral nesse zerinho, isso. Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. O ritmo é esse aqui, senta 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 aqui, vai, vai. Isso aí, só no vral. 2 dividido por 1, 2 metros por segundo ao quadrado. Só que a questão também pergunta o valor da tração, né? Eu já tenho o valor da aceleração do sistema, perfeito. Agora eu tenho como calcular a tração. Basta achar aqui a caneta, basta substituir A na equaçãozinha da tração. É igual a 20, beleza? Mais 2A. Qual é o valorzinho de A? 2. Então 20 mais 2 vezes 2. Logo vai ser 20 mais 2 vezes 2, 4. O valor da tração é igual a 24 newtons, tá, pessoal? Unidade de medida de força. E é isso aí, pessoal. É? Yeah! Beleza, pessoal, morreu? Eu digo vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ah, show de bola. Então é isso. Até a próxima, pessoal. Beijão. Valeu. Obrigado. Hold up.